As luzes ofuscantes do wrestling fazem tudo parecer brilhante, poderoso e indestrutível. Mas por trás desse brilho, escondem-se corpos que foram quebrados, marcados e levados ao limite absoluto por décadas. Muitas dessas lendas já deveriam ter parado, mas elas continuaram lutando. Pelos fãs, pela sua história, por um legado que era maior que a sua própria dor. E é exatamente por isso que hoje contamos a história daquelas estrelas cujos corpos pagaram o preço por sua paixão. Vamos direto ao assunto agora, pois começamos com o número 10. Top 10, Ric Flair. Ric Flair era considerado o homem que se aposentou com uma das despedidas mais emocionantes e dignas na história da WWE. Tudo parecia perfeito. Uma última grande luta, uma volta de honra inesquecível, um momento que deveria durar para sempre. Mas apenas um ano depois, Flair retornou. Não por sede de fama, mas por necessidade imperiosa. Outro divórcio, encargos financeiros e uma vida que saiu do controle o forçaram de volta ao ringue. Seus combates na Austrália contra Hulk Hogan despertaram entusiasmo, mas, ao mesmo tempo, surgiu a pergunta desanimadora: seu corpo realmente ainda era suficiente para mais um grande palco? Quando a data da WWE finalmente lhe fechou as portas, a TNA permaneceu como sua última opção. Lá, Flair ainda mostrava carisma, presença e seu orgulho incomparável. Mas seu corpo já contava uma verdade diferente. Os movimentos pareciam pesados, as quedas perigosas, lutas inteiras como uma batalha contra a própria transitoriedade. Muitos se lembraram de Randy the Ram, um homem que amava os holofotes mais do que seu próprio bem-estar. E o que restou de sua lenda? Este retorno tardio destruiu sua despedida perfeita? A resposta depende de como se vê Flair. Como um herói trágico que não conseguiu se desapegar, ou como um lutador inabalável que queimou até o fim. Top 9. Tony Atlas. Tony Atlas disse uma vez que sua carreira foi demais, cedo demais, e raramente uma descrição se encaixa tão bem. No início dos anos 1980, ele atingiu seu auge, quando junto com Rocky Johnson, conquistou os títulos de duplas da WWF. No entanto, poucos anos depois, sua vida desabou abruptamente. Atlas perdeu sua casa, dormiu em bancos de parques e, após um divórcio caótico, caiu no abismo do vício. O antigo Mr. USA, símbolo de força e dominância, tornou-se um homem que lutava pela sobrevivência. Mas foi exatamente nessa fase mais sombria que ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa e que o trouxe de volta à vida. Com o apoio dela, Atlas retornou à WWF em 1990. Por 8 meses, ele tentou reconstruir sua carreira. Mas o negócio do wrestling na época oferecia poucas oportunidades para veteranos envelhecidos, nenhuma convenção lucrativa, nenhum ganho extra estável, apenas pequenos shows independentes com baixa renda. Mesmo sem erros pessoais, Atlas novamente caiu em dificuldades financeiras. Somente em 2006, a WWE lhe abriu uma porta novamente. Entrada no Hall da Fama. Um emprego como treinador e, mais tarde, um papel de manager, ao lado de Mark Henry. Mas, após sua demissão em 2010, ele retornou à cena independente e lutou ainda nos seus primeiros 70 anos. Uma história que mostra, às vezes, não é o corpo que destrói um wrestler primeiro, mas a própria vida. Top 8. Jake Roberts. Assim como Tony Atlas, Jake the Snake. Roberts também caiu em desgraça após seus melhores anos, forçado a continuar lutando, embora seu corpo já estivesse em colapso. No final dos anos 1990, o mais tardar quando o documentário Beyond the Mat foi lançado, o mundo viu o estado chocante em que ele se encontrava. Um homem que outrora silenciava arenas com um olhar frio e uma cobra na mão, agora se apresentava em pequenos palcos de vilarejos, muitas vezes bêbado ou sob a influência de drogas. Algumas noites terminavam com ele fumando crack, apenas horas depois de uma luta. Um vislumbre brutal de uma vida que havia perdido todo o controle. Durante esse tempo,
Jake vagava de pequenos centros de treinamento para ginásios mal frequentados, lutando não mais pela fama, mas pela próxima dose de entorpecente. Seu corpo estava exausto, sua mente quebrada. Parecia que o mito de Jake Roberts desapareceria definitivamente na escuridão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Diamond Dallas Page estendeu a mão para ele. Ele acolheu Jake, ajudou-o a treinar, a desintoxicar e, mais importante ainda, a se reencontrar. Hoje, Jake aparece novamente na televisão, apoia wrestlers mais jovens e vive uma vida que antes parecia impossível. Sua história não é uma das provas mais fortes de que nem mesmo os abismos mais profundos precisam significar o fim. Top 7. Dusty Rhodes. Quando Dusty Rhodes entrou nos anos 2000, ele estava em uma situação financeira difícil, uma condição que praticamente o forçou a retornar ao ringue. Embora de afora a idade e problemas de saúde já estivessem contra ele, a ECW se tornou o lugar onde ele se reencontrou. Os fãs o receberam com uma paixão que lhe devolveu a autoconfiança perdida. Suas aparições trouxeram não apenas picos emocionais, mas também a renda urgentemente necessária para estabilizar sua vida. Impulsionado por essa nova energia, ele fundou sua própria promoção em 2000, a Turnbuckle Championship Wrestling. Não era apenas um projeto de sonho, mas uma tentativa de dar oportunidades a jovens talentos e, ao mesmo tempo, manter sua presença no negócio. Mas, para isso, Dusty precisava subir no ringue regularmente. Entre 2000 e 2003, ele lutou frequentemente, não porque seu corpo estivesse pronto para isso, mas porque a liga precisava, e ele acreditava que seu nome atraía pessoas. De 2000 até sua última luta em 2010, ele disputou quase 100 combates. Um número incrível para alguém de sua idade. Seu estilo não era mais ágil, seus movimentos pesados, mas sua paixão permaneceu incomparável. Dusty Rhodes lutou porque precisava, mas acima de tudo, porque amava. Não é exatamente isso que o torna um ícone inesquecível? Top 6. Andre the Giant. Andre the Giant decidiu conscientemente não tratar sua acromegalia, uma decisão que encurtou sua vida e transformou seus últimos anos em uma batalha dolorosa. Em seu auge, ele era um fenômeno mundial. Um homem de tamanho esmagador, cuja presença por si só silenciava arenas inteiras. Mas enquanto ele permaneceu um gigante para os fãs, a doença consumia seu corpo lentamente. Seu peso em constante crescimento transformava cada passo em um obstáculo. Suas articulações, especialmente as costas, estavam em constante agonia. Muitas vezes ele recorria ao álcool apenas para conseguir suportar a dor. Apesar dessa carga física, Andre continuou a viajar entre os Esquimalt e o Japão, como se fosse inesgotável. Os voos intermináveis, as lutas difíceis, tudo isso piorava drasticamente sua situação. Cirurgias poderiam ter trazido uma mudança, mas Andre temia perder o que dava sentido à sua vida: a capacidade de lutar. Se este é o meu corpo, então eu vivo com ele, ele disse, em essência, e se manteve firme até o fim. Até 1993, ele continuou no ringue, mesmo quando mal conseguia ficar em pé. Foi coragem? Foi teimosia? Ou simplesmente o profundo amor por seu público? O que quer que fosse, Andre deixou um legado que é maior do que qualquer dor que ele teve que suportar. Top 5. Hulk Hogan. Hulk. Hogan admitiu abertamente que ficou no ringue muito mais tempo do que seu corpo podia suportar. Já nos anos 1990, embora sua agenda estivesse significativamente reduzida, as consequências de décadas de esforço o alcançaram. Especialmente seu famoso leg drop causou danos enormes. Nos duros ringues da WWF, o impacto batia diretamente em sua lombar. O resultado foi uma coluna vertebral danificada, discos herniados e uma dor que o acompanharia por toda a vida. Mas o clamor dos fãs era algo de que Hogan nunca conseguiu se desvincular. Quando ele fez um retorno nostálgico à WWE em 2002, seus problemas pioraram tanto
que seu tempo em ringue foi drasticamente reduzido. Mas em vez de parar, turbulências financeiras, especialmente após seu divórcio, o impulsionaram de volta ao ringue. Entre 2007 e 2009, ele continuou a lutar em shows selecionados fora da WWE, embora seu corpo estivesse rígido, seus movimentos pesados e sua saúde mais do que frágil. Em 2010, Hogan finalmente assinou com a TNA. Seus médicos haviam deixado claro que ele nunca mais deveria lutar, mas ele ignorou os avisos. Ele disputou várias lutas mesmo assim, embora cada bump carregasse o risco de arruinar sua coluna vertebral permanentemente. Tragicamente, sua história de vida terminou em 2025, quando Hogan sucumbiu a um ataque cardíaco agudo. Um capítulo final amargo para o homem que já foi o rosto de toda uma geração de wrestling. Top 4. Kurt Angle. Quando Kurt Angle retornou à WWE em 2017 e assumiu o papel de gerente geral, muitos fãs sentiram imediatamente uma verdade inevitável. O corpo do homem que já foi campeão olímpico e um dos wrestlers mais dominantes do mundo havia ultrapassado seus limites há muito tempo. Já suas primeiras aparições mostravam uma marcha pesada, movimentos lentos e uma rigidez que todos podiam reconhecer. A WWE o utilizava deliberadamente pouco no ringue, um sinal claro de que sua carreira havia chegado ao fim. Se Angle pudesse lutar alguma vez, cada passo parecia uma batalha contra seu próprio corpo. Ele mesmo admitiu que anos de treinamento e competição intransigentes haviam destruído quase completamente suas articulações. Costas, pescoço, joelhos, tudo doía permanentemente. E embora sua paixão permanecesse inabalável, a comunidade médica o alertou. Um único erro poderia causar uma paralisia permanente. Mas Angle continuou lutando, impulsionado pelo desejo de dar algo mais aos seus fãs. Sua despedida final, no entanto, tornou-se um momento amargo. Em vez de um final glorioso, ele teve Baron Corbin como último adversário e uma derrota. Um fim que não combinava em nada com sua lendária carreira, mas talvez, por isso mesmo, refletisse sua realidade. Um herói que lutou furiosamente contra os limites de seu corpo e, ainda assim, foi alcançado por eles. Top 3. The Great Khali. The Great Khali chegou à WWE com um corpo que já sofria de enormes limitações antes mesmo de sua chegada. No Japão, ele já havia demonstrado uma dominância impressionante, mas seus joelhos estavam severamente danificados na época. Quando ele finalmente se transferiu para a WWE, ficou rapidamente claro. Seu corpo gigantesco mal conseguia suportar as exigências da liga. Movimentos rápidos, arranque explosivo, sequências complexas, tudo isso estava fora de suas possibilidades físicas. Embora a WWE quisesse apresentá-lo como um gigante imparável, seu plano de luta sempre teve que ser muito simplificado. Não por razões criativas, mas por pura necessidade. Com o tempo, sua condição piorou ainda mais. Mesmo a agenda de trabalho reduzida era uma sobrecarga para suas pernas. O que começou como uma ameaça intimidadora transformou-se lentamente em um papel cômico, onde as exigências físicas eram mínimas. Para muitos fãs, Khali perdeu assim sua eficácia original. Seu potencial anterior permaneceu inexplorado. Seu corpo o freava em todos os aspectos, mas Khali em si não tinha culpa. Seus problemas de saúde eram reais, graves e permanentes. Na Índia, no entanto, ele permaneceu um herói popular, um símbolo de força e orgulho. Não é notável que seu carisma tenha continuado vivo, mesmo onde seus limites físicos já o haviam alcançado. Top 2. Big Show. A jornada de Big Show começou em 1995, quando ele entrou no mundo do wrestling como The Giant. Em pouco tempo, ele se tornou uma sensação, um colosso com uma força incrível, feito para os grandes momentos. Mas exatamente o que o tornava único, o destruía lentamente. Seu corpo de quase 450 libras. Cada passo, cada slam, cada queda no tapete,
Pesava com uma violência sobre seus joelhos, quadris e coluna vertebral que nenhum corpo humano poderia suportar permanentemente. Já no início dos anos 2000, ele sofria de degeneração articular, dores crônicas nas costas e outros problemas relacionados ao esforço. Ainda assim, Big Show continuou lutando, impulsionado por sua importância para a WWE. Ele sempre entrava em ação quando um monstro era necessário, mesmo quando seu corpo já implorava por descanso. Nos anos 2010, a situação tornou-se inegável. Várias cirurgias deveriam reparar os danos, mas cada retorno o lançava de volta ao mesmo ritmo difícil. Os anos cobraram seu preço, e contra estrelas mais jovens, ele visivelmente mal conseguia acompanhar. Sua luta contra Randy Orton em 2020 mostrou uma imagem claramente marcada. Movimentos pesados, reações lentas, a dor visível. E ainda assim ele continuou lutando, um gigante que sacrificou suas últimas forças por um último capítulo. Após mais de 25 anos, ele finalmente se aposentou para salvar o que restava de sua saúde. Mas seu legado? Indestrutível. Top 1. The Undertaker. Por mais de 3 décadas, The Undertaker personificou uma figura quase sobre-humana, um símbolo imortal da WWE, mas por trás da fachada estoica, escondia-se um corpo desgastado por inúmeras batalhas. O ponto de virada veio na WrestleMania 30. Seu colapso após um golpe forte, a amarga derrota, o fim de sua lendária streak e uma concussão que abalou sua autoconfiança como nunca antes. Quando ele retornou 1 ano depois, não era mais o homem dos clássicos épicos de 20 minutos. Seu estilo se tornou mais curto, controlado, seguro. Uma tentativa de manter sua carreira viva, embora seu corpo já estivesse se rebelando. Mas The Undertaker lutou contra si mesmo. Após cada retorno decepcionante, ele se sentia obrigado a tentar novamente. WrestleMania 33 poderia ter sido a despedida perfeita, mas a performance não correspondeu às suas próprias expectativas. E assim se seguiram outros retornos, lutas na Arábia Saudita, que deixaram dolorosamente claro o quanto seu corpo havia atingido seus limites. Milhões assistiram, enquanto o mito lentamente se desfazia. Somente no Extreme Rules 2019, ele recuperou brevemente a sensação de ser o Undertaker novamente. E, finalmente, o Boneyard Match, na WrestleMania 36, lhe concedeu o encerramento que ele havia procurado desesperadamente, criativo, intenso, digno. Uma despedida que fez justiça ao Phenom. Um fim sem arrependimentos. Estas histórias mostram uma coisa claramente. Mesmo que seus corpos tenham sido quebrados, seu legado permanece imortal. Cada um desses wrestlers pagou um preço alto para nos presentear com momentos inesquecíveis, momentos que permanecerão para sempre. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe um like e fique ligado para que possamos continuar a contar as histórias de wrestling mais emocionantes do mundo.